Om Sadashiva Samarbham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. A gente terminou aqui, quer ver, ó? Quando ele fala, é isso que eu ia falar, né? Agora, como é que o Vedanta vai lidar com isso agora? O que é Jivatma, né? Aí é o que ele falou aqui no último parágrafo. Ó. A sessão que está vendo aí, que é a segunda, vai começar a entrar no Gnana Yoga agora. No começo a gente teve só inflexão. Ó, isso é Gnana Yoga. Aí agora nessa sessão seguinte, a gente vai realmente saber qual é a natureza do Jivatma, né? Então, nesta sessão que acabou, a gente falou mais sobre o quê? Sobre o Paramatma, que seria, entre aspas, o grande átomo e a criação. E aí tem o quê? A gente tem uma relação de causa e efeito, né? A gente viu que o Paramatma, ele é a causa única de todo esse efeito chamado criação. Agora que a Munda, que ela abandonou isso aqui, né? Ela já tratou disso, já resolveu, agora ela vai pensar no Jivatma, o eu. Por quê? Porque é esse Jivatma que vai ser a sua investigação. Agora é que você está olhando para você. Antes, a gente falou de um monte de causas, de a causa única e os seus efeitos, né? E conseguimos reduzir todos os efeitos à causa única. E agora a gente vai para o nosso campo de investigação. Qual é? É o Jivatma, né? É o eu. É esse que você diz, eu sou isso, eu sou aquilo, que é o princípio consciência e existência, né? Então, vamos começar aqui no 20, o segundo, né? É a segunda sessão do segundo capítulo, 1 e 2. Agora sim, agora ele vai dar um resumo rápido do que ele falou no verso 10, e agora ele vai se estender assim. Qual é a natureza do Jivatma? Será que a natureza do Jivatma é a mesma natureza do Paramatma? Mesma natureza de Brahman, de Karanishwara? Então ele começa assim. O capítulo mais importante da Mundaka Upanishad. Na última aula, terminamos a primeira sessão do segundo capítulo, que é o capítulo mais importante. É quando começa a tratar de Gnana Yoga mesmo. Em toda a Mundaka Upanishad, o segundo capítulo é o capítulo mais importante. E no segundo capítulo, ambas as sessões têm sua importância. A primeira sessão que concluímos, que no final dela é apresentado o Gnana Yoga, e a segunda sessão na qual vamos entrar, que vai tratar especificamente de você, Jivatma. E o que eu vou fazer comigo? Como é que eu vou descobrir essa tal de causa única em mim? Né? Essa que é a investigação agora. Ambas essas sessões são igualmente importantes e são complementares. Por conseguinte, obteremos a imagem completa da mensagem da Upanishad apenas quando apreendermos o ensinamento de ambas as sessões desse capítulo, né? Quando esse segundo capítulo ele estiver bem estabelecido, aí você vai entender qual é a mensagem completa da Upanishad. E Atma é igual a Paramatma, é o grande Mahavakya, né? É a identidade, por isso que se chama Mahavakya, é a grande identidade entre o Jivatma e Brahman, Paramatma, outro nome, Karanishwara, Ishvara, todos os nomes. Aqui, nessa Mundaka, eles chamam de imperecível, Aksharam, tudo a mesma coisa, né? Então, ao entrarmos na segunda sessão, temos que manter em mente, com muita atenção, a essência da primeira sessão que vimos. Por quê? Porque ele vai usar um sistema de análise parecido, tá? Aí ele agora vai dar, então,
um resumo. O imutável princípio existência. Na última aula, assinalei que na sessão anterior, Ishvara foi apresentado como uma causa, Karanam. A gente viu aqui, ó, ele usa aquela sigla ESNS, essência, né? Ele é único, ele é a verdadeira essência, ele é nitya, ele é permanente e ele é uma verdade em si. Satyam, ele não depende de nada. Isso que é a essência, né? É uno, não tem nada, é um sem um segundo. Ele é realmente a única essência possível, ele é permanente e ele é a verdade. Por quê? Porque não está limitado por nenhuma outra coisa. Ele não depende de nada para existir. E o universo inteiro é um caryan, é um efeito, ou seja, tudo ao contrário do que a gente viu anteriormente. É, o efeito ou produto, ele é múltiplo, ele não tem uma essência em si mesmo, ele é impermanente e ele não tem uma existência independente, né? O efeito é um monte de objetos que se limitam uns aos outros, né? Eles têm as suas características e vão limitando uns aos outros. Então, é aquela velha coisa da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Basicamente isso. Os limites de um objeto, né? Eles se encontram e eles encontram os seus limites nos limites de outro objeto. Os objetos vão se autodefinindo pelos seus limites. Essa é a ideia da limitação, é que não tem uma existência própria, né? Por quê? Porque depende do outro. Ele é definido pelo outro e define os outros também, os outros objetos. Então, o mundo consiste de nomes e formas em contínua mudança. E Ishvara é a essência do universo. Para descobri-lo, não se deve ir para fora do universo. Por quê? Porque eu só vou encontrar nomes e formas em contínuas mudanças. E a gente está falando daquilo que é estável. Dentro e através do próprio universo, deve-se procurar para o Karaneshwara. E o método pelo qual fazemos a investigação é: procure o fator imutável no cosmos. Tudo que experimentamos é nome e forma, continuamente em mudança. O único fator imutável, não variável, sem dúvida, um fator muito, muito abstrato, é o fator que está imutavelmente presente no passado, no presente e no futuro. E a esse fator chamamos de princípio existência, ou o princípio Sat, que está associado a todos os objetos mutáveis. Ou melhor, todos os objetos mutáveis estão associados a esse princípio e devem a sua existência, né, da sua forma mutável, etc., a esse princípio Sat. O corpo jovem existe, o corpo velho existe e o corpo morto existe. Seja o que for que experimentemos, nunca experimentamos um objeto sem a sua associação, também com o princípio existência. Então, é um modo da gente olhar os objetos sempre enfocando a existência que está por trás de todos eles e que é a mesma em todo objeto. Este princípio existência não é variável. Ele é Karana, Ishvara. Aí ele definiu. A gente pode ver, então, Ishvara, podemos abordar, vamos usar essa palavra entre aspas, podemos abordar Ishvara como a causa, enxergando cada coisa fundamentalmente como o mesmo princípio existência tomando um nome e forma. A mesma existência, seja lá o que for. Uma árvore, um passarinho, um bebê, uma pedra, um poste de luz, céu, chuva, folhas de papel, telas de computador, né, escova de dentes, tudo. Tudo é a mesma coisa, a unha do dedo. Esse é o modo de olhar. Na verdade, o que o Swami está dando aqui são contemplações. Quando ele fala essas coisas, é para a pessoa contemplar, né? Ela vai se acostumando. Ela olha o objeto, o que chama mais atenção nela não é mais o objeto em si, é Ishvara, né? Karana Ishvara, a causa Ishvara,
aparecendo, né, como a própria existência daquele objeto. E é a mesma existência de outro objeto. E a mesma existência de outro objeto. Ah, e as emoções também. É a mesma existência daquela emoção que você não consegue definir, né? Você não consegue dar aqueles contornos de forma, como a gente dá para o objeto físico. E as sensações também, e os pensamentos também, e as intuições também. É sempre o mesmo princípio existência. E que princípio existência é esse? É o próprio Ishvara causa, Karana Ishvara, né? Então, a primeira mensagem é que Ishvara está disponível como existência no mundo mutável, como a própria existência no mundo mutável, a existência imutável no mundo em mudanças. A única coisa que não muda nessa existência de um mundo de nomes e formas é a própria existência. Sem existência, você não tem nomes e formas. Impossível ter nomes e formas. Essa é a contemplação que o Swami está falando. Ele está dizendo que Ishvara está disponível como a existência no mundo mutável. Disponível como? Como compreensão. Tá? Isso é uma compreensão, é um modo de olhar para tudo. Um modo radicalmente diferente de uma visão materialista ou uma visão materialista sutil, ou vulgarmente conhecida como uma visão espiritualista, que para o Swami não é a verdadeira espiritualidade. Isso aqui já é uma verdadeira espiritualidade. No mundo manifesto, eu estou vendo a mesma existência, seja lá o que, que eu esteja vendo. Então, a contemplação mais difícil aqui é você olhar coisas que você é indiferente ou coisas que você detesta como a mesma existência das coisas que você adora, né? Então, essa aqui é a história. Você odeia algumas coisas, mas essas coisas, né, são Namarupa também, e é a mesma existência que está aí dando suporte a esse corpo-mente, está dando suporte àquele Namarupa do qual você não gosta, né? Então, aí a gente vê a importância de uma mente equânime, né? Ela olhar tudo como o mesmo, independentemente dos seus gostos e desgostos. Não é para começar a gostar de uma coisa que você naturalmente não gosta. Você vai comer uma coisa que você não gosta. Não é para você gostar daquilo que você não gosta, mas é para você compreender que é a mesma existência. Mente equânime. Equanimidade não é você acabar com seus gostos e desgostos. É saber manter o equilíbrio apesar dos seus gostos e desgostos. Então, a gente presta atenção na equanimidade em si, e não naquelas coisas que ela tenta equalizar, né? Você nunca deve tentar equalizar nada por namarupa, por nome e forma. Vai ser impossível. Tá? Isso é a tarefa de santos. Tem que ter muito karma, né, apropriado para nascer como santo e conseguir ver o mundo desse jeito. Não é esse o propósito do Vedanta. O Vedanta está lidando com você, né? Não é com a santidade do mundo em si, né? Se você vai encontrar santidade no mundo ou não. Você não está interessado nisso. O imutável princípio consciência. E a próxima mensagem, né, após esse imutável princípio existência, igualmente profunda, em que vamos entrar, é que Ishvara está disponível como princípio existência no universo inerte que nós experimentamos. Tudo bem, isso aqui funciona muito bem quando a gente está lidando com o universo inerte, né? Mas tem um outro recurso, que é quando a gente chega nos seres vivos, os seres sencientes. Ishvara está disponível não apenas como princípio existência imutável, né? Agora vamos adicionar outra dimensão. Ele está disponível também como princípio consciência inalterável, imutável também, que é o do que a gente falou um pouco antes, né? A vantagem disso é que, se eu procurar por Ishvara no mundo, eu vou ter só uma entrada, que é a existência.
Se eu procurar em mim, eu já vou ter duas. A mesma existência que eu encontro no mundo, manifesto, e agora a consciência com a qual eu lido em todos os meus dias, o tempo todo. E que vai ser objeto de estudo do Vedanta em várias abordagens, né? Na segunda sessão que estamos a adentrar, vai ser posto em foco esse princípio consciência. Nós vamos focar em Ishvara como princípio consciência que se encontra em todos os seres vivos, né? Todos os seres sencientes. Da ameba, né? Da folha de uma gramínea até um ser humano, uma baleia. E sendo eu também um ser vivo, eu, esse que a pessoa vai, bota a mão no peito e diz eu, Ishvara está em mim, da mesma forma como o tal do imutável princípio consciência. É devido somente a esse princípio consciência que eu sou consciente do ambiente ao redor, né? O tempo todo. Eu sou consciente de. Então, eu sou consciente de. Aí aquilo do qual eu estou consciente, mas é sempre eu sou consciente de. Através dos cinco órgãos dos sentidos, eu estou ciente do som, do toque, da forma, do sabor, do odor. Aquilo do qual estou ciente está a mudar. Eu vejo isso na minha experiência. Observe cuidadosamente. Aquilo do qual eu sou consciente está mudando. Por outro lado, eu sou consciente de, entre aspas, é o fator contínuo, né? Infância, juventude, velhice. Eu estou consciente do corpo saudável. Isso é a contemplação que ele está propondo. Ó. Eu estou consciente do corpo saudável. Também tenho ciência do velho corpo doente. Ah, por que que você não usa a mesma expressão? Estou consciente do corpo saudável e também tenho ciência do velho corpo doente. Por que que não bota estou consciente também do velho corpo doente? Para que o estudante não fique impressionado com as palavras. O que importa aqui mais é a função da coisa, né? Estou consciente do corpo saudável é a mesma coisa que tenho ciência, né, do corpo saudável também. Isso é para você ver que isso está ocorrendo nos mínimos detalhes da sua vida ordinária, no seu dia a dia. Né? Você está olhando um pequeno sujinho na parede da sua cozinha. É o mesmo princípio, né, consciente que está fazendo, que está me permitindo que você preste atenção nesse texto. É a mesma coisa. Só que o mesmo princípio está possibilitando você ver um pontinho, tomar ciência de um pontinho de sujeira na parede, e o mesmo princípio está permitindo que você tome ciência desse texto aqui, através da sua mente, né? Então, veja, o corpo sofreu muitas mudanças, mas esse eu sou consciente de, a consciência, continua a ser o princípio imutável. Para que ele está falando isso? Para você contemplar, para você ficar com isso na mente. E essa consciência imutável no corpo em mudanças é Ishvara. Isso aqui é um passo além na contemplação. É o próprio Ishvara. Por quê? Porque só tem uma consciência. Não dá para ter duas. Se houvesse uma consciência Ishvara, né, seria uma outra consciência, a gente estaria numa visão dual. Concorda? E o convite é para que você contemple a unicidade, a não dualidade, né? Então, essa consciência imutável no corpo em mudanças é Ishvara. O corpo mutável é o mundo. Olha só, a mente mutável é mundo. O pensamento mutável é mundo. Tudo isso é mundo. Mas neste corpo, mente, pensamento mutável, o princípio consciência imutável encontra-se disponível durante todo o estado de vigília, né? Na Mandukya Upanishad vai ter um desenvolvimento muito interessante aqui para depois negar isso como uma realidade, o estado de vigília como uma realidade, né? E o mundo da vigília também, e assim por diante.
E quando sonhamos, o mundo inteiro se modifica, né? E o mundo da vigília é substituído pelo mundo onírico. O mundo mudou, o tempo mudou, o espaço mudou. O tempo e o espaço no mundo onírico é muito diferente do tempo e do espaço no seu estado de vigília, né? No mundo onírico, o espaço ele altera de uma hora para outra, né? O tempo também. Eu consigo imaginar uma vida toda, né, de uma pessoa e viver ela toda no espaço de um sonho só. Tudo mudou, mas ainda assim, aquela regrinha, ó, o fator eu sou consciente de tudo isso continua. Ainda assim, eu estou consciente do mundo onírico, tanto que eu falo dele quando eu acordo. E no sonho também. Eu falo do sonho, no sonho, usando o meu corpo de sonhador, né? O meu personagem do sonho. E se eu tiver um sonho acordado, eu tiver consciente que eu estou sonhando, igualmente, eu vou saber que aquilo ali é um sonho. Eu vou estar ciente daquele ambiente onírico e, ao mesmo tempo, eu sei que existe um outro ambiente de vigília. Por quê? Porque eu estou tendo um sonho acordado. Que essa consciência que sabe desses dois mundos ali naquela hora mesmo é a mesma consciência do estado de vigília. E agora, finalmente, quando o mundo da vigília e do sonho se apagam, quando há um estado em branco total, que a gente chama de estado de sono profundo, também, mesmo nesse estado de sono profundo, eu estou consciente dele. Quando é que eu estou consciente dele? Isso é importante. Eu estou consciente do estado de sono profundo o tempo todo que ele está ocorrendo. Eu só não tenho um instrumento de experiência para transformar aquilo ali, naquela hora, uma experiência consciente ou uma experiência, né? Eu só não tenho isso, eu só não tenho uma mente ligada lá para isso. Mas no Nirvikalpa Samadhi, eu estou o tempo todo consciente. A mente está desligada. Eu estou o tempo todo consciente, inquestionavelmente. Mas eu só sei que eu entrei nesse estado quando eu saio dele. Por quê? Porque aí volta a ligar o meu instrumento de experiência, que é o corpo sutil, que é a mente. Aí, caramba, fiquei o tempo todo consciente. O que que era aquilo? Que coisa engraçada. Mas naquela hora eu não conseguia pensar em nada. Isso é uma descrição muito comum. Nem não passa ideia nenhuma no estado desse, não existe. Para passar ideia, a mente tem que estar acionada, né? É a mesma coisa. Eu estou consciente no sono profundo de mim mesmo. Eu só não consigo expressar isso, né? Eu não consigo transformar isso numa experiência que eu consiga dizer na hora, olha, estou experimentando sono profundo. Simplesmente porque o corpo sutil está apagado nessa hora. Tanto que isso é tão verdade que você está consciente que você sabe que não aconteceu nada. Como é que você sabe que não aconteceu nada? Porque você estava consciente de que não aconteceu nada mesmo, não estava acontecendo nada, né? Essa contemplação é um pouco delicada. A primeira vez que eu vi isso, eu demorei alguns meses para entender que é um modo de ficar consciente que não se precisa da mente. Mas aí você vai estar consciente só de você mesmo, você é autoluminoso, não é? Mas você não vai ver isso como uma experiência, né? Não como uma experiência comum, onde aparecem coisas e saem. Isso não vai ocorrer, não é uma experiência. Mas você é autoluminoso. Você descobre isso através da sua autoluminosidade. Só tinha eu lá. Eu quem? Aquele que estava dormindo profundamente. Não tinha mais nada além dele. A casa podia estar caindo que você estava lá daquele jeito, né? Então, os estados variam, os objetos variam, as experiências variam, mas a consciência não varia. Repara que ele está fazendo o que aqui? Ele está fazendo uma investigação, ele está fazendo um estudo. Ele está indo devagarinho até ele chegar aqui, ó. A consciência não varia.
A pessoa no Vedanta, ela encontra textos que lidam com isso, ó. Objetos variam, o Drigdrishya Viveka, né, que é o discernimento entre, que é uma escritura que fala do discernimento entre aquele que vê e o que é visto, trata disso, da variação dos objetos. Onde é que ocorrem os objetos? Na mente, né? Ocorre como o quê? Como pensamento. Os pensamentos variam, as experiências variam também, né? Os estados que você passa durante todo o seu dia, né? O estado de vigília, o estado onírico, sono profundo também varia. São várias abordagens. Os seus veículos de experiência variam, e aí as experiências variam. Ó, o seu corpo físico, ele varia, o seu corpo sutil varia, com todas as funções que tem nele, a sua estrutura energética varia. Às vezes você se sente bem energizado, outras vezes mal energizado, né? Então, as experiências variam, os objetos variam, os estados variam. E é em cima disso aqui que você vai ter outras escrituras de Vedanta lidando com essas abordagens. Mas em todas elas você vai estudar essa variação em detalhe para ver o quê? Que tem um fator que ele não varia e que ele é indefinível, ele não é um objeto, mas a consciência não varia. Aí ele citou um verso aqui, ó, do Vivekachudamani, que é uma escritura muito conhecida de Shankara, é o seguinte, ó, verso 217. É aquilo que se manifesta claramente nos estados de vigília, sonhos e sono profundo. Aqui tem essa palavra que se manifesta claramente, não é que ele sai do manifesto para o manifesto, não. É aquilo que é facilmente discernível, tá? Você observa que é facilmente discernível. Você consegue discernir com facilidade aquela mesma coisa que está nos estados de vigília, nos estados de sonho e sono profundo. Essa consciência em cada um de nós é Deus. Pronto, é aí que ele queria falar, né? Karana Ishvaraha, ou Brahman, Aksharam. Portanto, a Upanishad que é agora que voltemos a nossa atenção para o princípio consciência em nós mesmos. Essa é a base da sua investigação no, no Nididhyasana, vai ser você detectar esse princípio consciência inalterável em você. Como você vai detectar ele? Como sendo você mesmo, como sendo o seu âmago, né? Como sendo aquilo que está sempre aí na cavidade do seu coração, aquilo que está sempre aí do modo mais profundo, mais disponível e o mais íntimo que existe para você mesmo. Qual o mais íntimo que existe para você mesmo? Você mesmo, né? Você mesmo, né? O âmago, o seu âmago, como você mesmo. Por isso que você não pode ser uma experiência para você mesmo, né? Você não, você nunca é uma experiência. Você é autoevidente, autoluminoso, você se evidencia por si mesmo. E o que que o Vedanta faz? Ele usa todas as experiências mutáveis para que você deixe a sua atenção repousar fundamentalmente em você mesmo, que é de onde a atenção sai em direção aos objetos. Que o Vedanta ele vai causando em você uma grande aquietação nos movimentos de atenção. A sua atenção, a maior parte dela, fica repousada em você mesmo. Como que? Como você mesmo. Ela não sai aí procurando nada fora, não sai aí se modificando, né? Decodificando os objetos, se identificando com eles. Essa é a contemplação, né? Da não dualidade. A não dualidade é eu como eu mesmo. E não passo além, tudo como eu mesmo. Mas, inicialmente, o que que a Upanishad quer? Quer que volte a sua atenção para o princípio consciência em você mesmo. Inicialmente, é isso que a Upanishad quer, até que isso fique bem estabelecido. Em todos os mantras seguintes, primeiro a Upanishad vai se concentrar na consciência no corpo. Repara que no corpo está entre aspas.
tá? Porque a consciência ela é ilimitada. Então, a gente está lidando com o recurso do Vedanta, que é um recurso provisório. Você não está investigando, não é você que está descobrindo o que é você? Então, inicialmente, você vai ver a consciência no seu corpo. Você vai associar ela ao corpo, inicialmente. É a saída. E então, né, a Upanishad vai indicar que essa consciência imutável, ela não pode estar limitada pelo seu corpo. Por quê? Porque é Bhagawan, é Jagat Karanam, é a causa de todo mundo, o próprio Ishvara. E somente esse Ishvara, a consciência, é que está aparecendo como universo, com diferentes Namarupa. Tal como a água que aparece como oceano, e a mesma água que aparece também como uma onda. É um Deus somente que aparece da mesma forma como todo esse mundo cósmico, Vishwarupa cósmico. É um Deus somente aparecendo também como essa forma diva. Divatma e Paramatma têm sua essência em Ekatma, tá? No princípio único, Ekatma, aquele único, aquele um sem um segundo. Eka com Atma. Divatma Paramatma Aikyam. Isso é a identidade básica do Vedanta, ó. A identidade entre Divatma e Paramatma, né? É assim que você pode dizer que você, Jivatma, né? Mesmo aí como esse Jiva, é o mesmo que Deus. Mas é o quê? Funcionalmente é como Deus? Não, claro que não. Você é como Deus em termos de essência, né? Em termos daquilo que é único, daquilo que tem um só, é o mesmo. As funções são diferentes. Não se esquece que o meio operacional de Ishvara é Maya, que é muito mais amplo e é incompreensível para a gente. Nosso meio operacional basicamente é o corpo-mente, né? Ou fundamentalmente o corpo sutil. Isso eles chamam de Mahavakya, que é uma grande declaração. Agora sim, estamos adentrando a sessão das grandes declarações da Mundaka Upanishad. Botou aqui, ó, a nota da tradução. É a declaração fundamental do Vedanta, a identidade entre Jivatma e Paramatma. Isso aqui que é a base do Vedanta. O Vedanta quer que você compreenda isso aqui e depois de compreender isso, para valer, contemple profundamente no seu dia a dia o que que significa isso no seu dia a dia. O que que isso significa para as emoções que você vai tendo, o que que isso significa para o modo como você lida com o corpo, como lida com as outras pessoas, como lida com o mundo ao redor, como é que isso influencia o modo como você lida com seus pensamentos, com a sua visão de mundo. Vai dar uma mudança total. Estamos adentrando essa sessão, né? A sessão Mahavakya. Será abstrato, mas se pensarmos, olha, é sempre assim, é abstrato, mas se pensarmos repetidamente nisso, se contemplarmos repetidamente nisso, tornar-se-á mais e mais claro. Aí aqui a pessoa entende por que que é interessante ter uma mente estável, né? Ter uma mente estável, que é o resultado daquelas qualificações, é para poder fazer isso aqui, ó, pensar repetidamente nisso, contemplar repetidamente nisso, manter o foco e manter esse objeto aí de contemplação, que são essas grandes declarações. Aqui que a pessoa está vendo. Pô, por que a pessoa tem que se esmerar naquilo, né? Em estabilizar a mente, em ser desapegado, em ter discernimento. É para isso, para que a sua mente realmente se detenha nisso, para que ela fique ali, né? Para que ela não saia voando atrás de um monte de namarupas, para que ela fique parada nisso mesmo, né? Com este pano de fundo, entramos na seção número 2 do segundo capítulo. Então, agora ele começa o primeiro mantra mesmo de Jnana Yoga. Está aqui, na segunda sessão, o primeiro mantra. O que que diz esse mantra? Ele vai dando um monte de dica para contemplação. Ó, a mente estável aí, como é que ela aproveita a coisa. Autoluminoso, ele é autoevidente, ele não precisa ser evidenciado por nada.
intimamente disponível, né? Ele está ao alcance. Aonde? No investigador mesmo. É conhecido como grande refúgio. Por quê? Porque é estável. A presença no fundo do coração, né? Aquilo que está sempre lá, no seu âmago. Nele se baseia o que se move, respira e pisca. Conheça-o, olha a linguagem delicada aqui, ó. Conheça-o como ser e não ser, tá? Ele está tirando definições, ó. Está removendo definições. Conheça-o como o mais adorável e glorioso, além do alcance do conhecimento das pessoas. Tá aí. Tá aqui um monte de dicas de contemplação, um monte. Só que tem que ser explicado direitinho, né? Tem algumas coisas aqui que são meio dúbias. Conheça-o como ser e não ser. O mais adorável e glorioso, né? Intimamente disponível. Vamos lá. O que é esse Ishvara? Tá? Então, o que é Ishvara? É a grande causa do mundo, Jagat Karanam. Agora, existindo em cada indivíduo, em meu corpo também. O que é esse Ishvara? Avrihi. Avrihi é a primeira palavra desse mantra, ó, desse mantra. Avrihi Saniritam. Tá? O que é esse Avrihi? Isso aí ele está usando a gramática do sânscrito para situar a pessoa. Está estudando pelo sânscrito. Qual é o significado da palavra Avrihi? Temos tantos outros significados na fala do dia a dia. Bem, Avi, que é a raiz, significa fantasma. É um significado que existe. E também dizemos Niravi, significando vapor. Mas aqui a palavra Avrihi não quer dizer nada disso. Olha só, princípio luz. Shankaracharya comenta que Avrihi significa Prakasha Swarupam, o princípio luminoso à luz da consciência. É isso que significa Avrihi. Avrihi, o princípio consciência autorrevelador luminoso que é chamado de a luz da consciência. Né? Tudo aqui está entre aspas. Para que entre aspas? Para que o estudante ele olhe todo esse recurso aqui de palavras como o quê? Como recursos de palavras. Não é para a pessoa ficar presa a definições, né? Você não é uma definição, tudo. Mas você não pode se basear numa definição para olhar para você mesmo. É mais fácil você se basear naquilo que você não é em essência, né? Então, como é que ele continua aqui, ó? É o princípio consciência autorrevelador, luminoso, não depende de nada para que seja compreendido como existente, que é chamado de a luz da consciência. Nas escrituras vedânticas, a consciência é frequentemente comparada a uma luz. Agora, olha só, luz é aquilo que torna algo evidente. Não é necessariamente um jato de luz, né? Eu me vi, eu estava meditando, eu vi um jorro de luz branca, um monte de contas luminosas, de pérolas rubi. Isso aí pode ser, assim, um estado mental muito bonito, mas não diz respeito à sua natureza. Tá se referindo a mais um objeto, né? Devemos compreender o significado dessa comparação, né? No sentido figurado. Qual é a definição de uma luz, né? Qual é o fundamento último de uma luz? Para que serve luz? Luz é aquilo em cuja presença você é capaz de perceber coisas. As coisas são vistas. E, por outro lado, é aquilo em cuja ausência as coisas não são vistas, não são experimentadas em termos visuais, né? Nesta sala, tomamos a luz como algo dado. A gente nunca se detém numa sala que tem luz, especialmente se ela está com luz natural.
né? A gente toma a luz como dado. Quando a luz é artificial, como agora de noite, aí a gente fica fascinado, né? Que a gente aperta o interruptor, a luz vai embora, etc. Então, é uma coisa mais no nosso alcance. Mas a luz que inunda o seu dia a dia, ela vem do sol. Não está no seu alcance interrompê-lo ou não, né? Então, a gente toma a luz como algo dado. Estamos sempre a nos concentrar nas pessoas e em tudo mais. Mas há algo que está espalhado por todo o salão, e isso é a luz, né? A pessoa diz assim: qual é o princípio, um dos princípios básicos para que eu possa ver alguma coisa? Ah, o nome forma e o olho. Não, o princípio básico é a luz, porque sem luz o seu olho pode estar ótimo, você pode estar com um monte de lama-lupa na tua frente que você não vai ver nada, né? Nós não enxergamos no escuro, nós precisamos de luz. E a gente sempre toma essa luz como dado, como um fator dado. Exatamente como as pessoas tomam a existência das coisas como dada. Tomam tanto dado que erram. Elas acham que as coisas têm existência em si, em vez de entender a existência como algo anterior, como algo do qual dependam as coisas. A gente sempre se engana com essas coisas dadas. Por quê? Porque são óbvias, são dadas, né? É o famoso 10º homem, né? Daquela historinha da travessia do rio. A gente nunca conta com esse fator e ele está lá, né? Então, a gente está sempre se concentrando em nomes e formas. Mas a gente tem algo que está por todo o salão de forma difusa, e isso é a luz. Qual é a prova de que há luz no salão? Olha como é que o Vedanta é meticuloso. É o fato de eu ser capaz de experienciar todos vocês, com a minha visão, se deve à luz. Então, qual é a definição de luz? Abre aspas, aquilo em cuja presença as coisas são conhecidas e em cuja ausência as coisas não são conhecidas. Repara que a palavra falada aqui é conhecer, né? Serve também para a nossa experiência visual. Eu conheço o nome e a forma, eu sei do nome de uma forma por causa da luz. Agora, eu sei da luz que eu sou por causa da compreensão que eu tenho de mim como a consciência que permite que toda experiência ocorra. Sem eu lá, tomando ciência da experiência, como é que a experiência poderia ocorrer para mim, se eu não tomo ciência dela, né? Então, a isso chama-se luz. É isso que o Vedanta quer dizer. Na escritura do Vedanta, no Vedanta Shastra, todas as luzes, como a luz elétrica, o fogo, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso é chamado de luz. Um monte de recursos aqui, ó, para você fazer analogias. Fogo, sol, luz elétrica. Cada órgão dos sentidos é uma luz. Lembra quando descreveu um ritual onde as oblações eram os objetos diante dos órgãos dos sentidos, né? Vocês lembram disso um pouco mais acima, quando a gente viu a parte do ritual aqui, né? Os órgãos dos sentidos é uma luz. Cada órgão dos sentidos, ele é uma luz por objeto que corresponde a ele. Então, a mente, ela é uma luz para o pensamento que aparece nela. E quando a gente vai para os órgãos dos sentidos, cada namarupa que aparece, ele é iluminado pela visão. Cada nome forma. Cada odor que aparece, olha os termos que a gente está usando. A gente está num limiar de raciocínio muito sutil. Cada odor que aparece é iluminado pelo olfato. Cada superfície que aparece, ela é iluminada pelo seu tato, né? Cada som que aparece, ele é iluminado pela sua audição. Ou seja, você conhece essas coisas, né? Sendo que os seus sentidos aí, a gente pode olhar eles como a luz. Aí a gente pode dar uma caminhada mais para trás. Mas quem é que ilumina os órgãos dos sentidos? É a mente. E assim vai. Quem é que ilumina a mente? Você.
é um jogo de analogias. O tempo todo eles estão querendo devolver você para você mesmo, né? Estão querendo pegar a sua atenção e fazer com que ela volte à sua origem. Qual é a origem da sua atenção? Você. A sua atenção é a sua luz, digamos assim, em movimento, na hora que ela se direciona a algum objeto. Quando a sua luz não está em movimento nenhum, né, ela repousa na luz que você é, como se você tivesse uns tentáculos. Aliás, é o que se achava antigamente mesmo, que da mente saíam feixes indefiníveis que tomavam a forma do objeto, o que é uma descrição muito interessante também. Ainda mais levando em conta que eles não tinham como aferir isso fisiologicamente como a gente tem hoje em dia, né? É válida também, né? É uma interpretação interessante. Cada órgão dos sentidos é uma luz. Sendo assim, o Vedanta estende o conceito de luz ainda mais. Muito embora por causa do Sol, da Lua, etc., eu seja capaz de experienciar o mundo, o Sol, a Lua, etc., eu consigo experienciar tudo isso por causa de quê? Eu experiencio tudo isso por causa da luz do Sol. Mas então, eu experimento a luz do Sol por causa de quê? Temos que dizer que os olhos são necessários. Se os olhos não existissem, eu não poderia experimentar o Sol e nem experimentar o mundo, apesar do Sol. Portanto, diz o Vedanta, todo órgão dos sentidos é uma luz. Estamos chegando a conceitos de sentido figurado. Isso aqui é tudo um monte de analogia, né? A gente está entrando num ponto onde vamos ter que nos virar com palavras. Cada órgão dos sentidos é uma luz, porque na sua presença o mundo é experienciado. Na ausência dos órgãos dos sentidos, o mundo inteiro permanece oculto. Logo, diz o Vedanta, não só o Sol, etc., são luz, né? O Sol, o fogo, as estrelas, os órgãos dos sentidos são luz também, no sentido de que tornam as coisas conhecidas por eles. Vamos parar aqui nos órgãos dos sentidos, porque agora ele vai fazer o caminho que uma escritura chamada Drigdrisha Viveka faz, dos objetos para os órgãos dos sentidos, dos órgãos dos sentidos para a mente, da mente para os pensamentos e dos pensamentos para a consciência, que torna os pensamentos conhecidos. Então, eu vou parar por aqui. Como vocês estão vendo aqui, esse modo de conhecimento, ele trabalha com palavras, né? Ele usa as palavras para que você seja devolvido a você mesmo, que não pode ser definido por palavras. Olha só que manobra fantástica que isso aqui faz, né? Ele cerca as possibilidades de erro da sua mente. No fundo, ele está encurralando a sua mente condicionada. Por isso que tem que ir devagar. Às vezes, esse encurralamento da mente condicionada, dependendo da estrutura psíquica da pessoa, pode ter o efeito de uma cura. E a pessoa pode ter um problema com esse tipo de método. Por isso que ele tem que ser conduzido com cuidado. Isso pode desafiar muito o modo como a pessoa vê o mundo, ela mesma, o modo como ela vê os órgãos dos sentidos dela, etc. E pode acabar desafiando algumas identificações que ela tem, né? Então, repara o que está acontecendo. O seu condicionamento está começando a ser encostado na parede, mas ele tem que ser encostado com jeito, né? A pessoa tem que se tratar bem. É por isso que a escritura, a condução de toda a escritura é cuidadosa. Se você olhar, toda a escritura é cuidadosa. Ela vai lidando cuidadosamente com o aluno, porque ela sabe o efeito que isso aqui pode dar na pessoa, né? São modos muito diferentes de ver pelo qual você se tomava. São modos muito diferentes de ver aquilo com o qual você tinha identidades, né? É um modo muito diferente. Tudo está apontando para você, mas você não é o que você pensava. Olha só.
né? Por isso que vai, por isso que a escritura é jeitosa, né? Tem jeitinho, ela sabe conduzir. Por isso que um professor como Swami Paramarthananda, ele vai devagarinho. Ele quer que a gente assimile isso sem muitos tumultos, né? Que esse linguajar abstrato sirva para que os nossos condicionamentos sejam vistos apenas como condicionamentos, e não como identidades, né? Não é para brigar com condicionamento, é para ver ele só como condicionamento mesmo. E botar a sua atenção em você mesmo. Você é autoluminoso. Você é inquestionável. Tudo que se passa com você é questionável. Agora você não. Você não tem como ser questionado. Isso é impossível, né? Questionar o campo onde ocorre a experiência. Posso questionar a experiência, mas não o campo onde ela ocorre, tá? Senão eu estaria negando a própria experiência. Beleza? Então eu vou dar uma parada aqui e a sugestão que eu dou é que a gente releia isso aqui, né, durante a semana com muito cuidado. Não precisa sair adiantando, vendo o que está no outro parágrafo. Se quiser, melhor ainda. Mas não importa. O importante é ir nessa avenida aqui do Vedanta, né? Esse caminho vasto, amplo, como chamava Swami Chimayananda, né? Um caminho seguro, onde a coisa é conduzida de um modo muito objetivo. É como se, na hora disso ter sido elaborado, esse conhecimento, um monte de coisas que a gente não consegue definir muito bem tivessem sido levados em conta para que seja apresentado desse jeito. Né? É muito meticuloso. Tá joia, então, pessoal? Então fica essa sugestão. Vocês releiam isso com muito cuidado. Lê isso aqui todo dia, quantas vezes? Uma. E aí reflete sobre o que leu. Quando? Quando puder, quando se lembrar, né? Vai acostumando a mente a ir para a contemplação, mas não se acostuma a mente a ir para a contemplação, empurrando a mente em direção à contemplação, né? É levando ela à contemplação uma vez, duas, três. Ela vai se habituando, a mente gosta disso. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, dá pouco trabalho para ela. O que dá trabalho para a mente, cansa a mente, ela ficar pulando de um objeto para outro. Isso é devastador para a mente. Ela gosta disso aqui, ela descansa, né? Começa a tomar água de coco, ficar na rede. Depois de um tempo, ela fica contente. Ela, oba, até que enfim, estou me dando moleza. Achei que ia ser difícil, mas não é tão difícil assim. Difícil é viver como eu estava antes, andando para cá e para lá o tempo todo sem saber o que estava fazendo. Isso é difícil mesmo, muito difícil. Beleza? Então a gente para por aqui. A gente vai começar aqui. Cada órgão dos sentidos é uma luz. Tá? Ele vai continuar aqui, sempre muito suavemente, né? Vai com calma, sem pressa. Para que pressa, né? Bom, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Essa aqui é a primeira etapa da regressão que ele está fazendo. Ele está voltando. Está voltando para onde? Ele está voltando. Ele está saindo da sua experiência e indo para você mesmo. Essa aqui é a primeira etapa. O grosso da sua experiência entra pelos órgãos dos sentidos. Aliás, a base é os órgãos dos sentidos. Então, é assim que ele está entrando, tá? Entrando pela sua experiência. Sua experiência no órgão dos sentidos? É. Então, vamos começar por aí. São as suas luzes. Agora, vamos ver qual é a luz dos órgãos dos sentidos. E assim vai, muito devagar. Por quê? Porque tem que contemplar no dia a dia, tem que contemplar na experiência. Que experiência? Toda ela. De preferência, a experiência mais caótica e mais mundana possível. Se você se encontrar nisso, tá ótimo. Beleza? Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Então, começou a ralação, ó. Aqui, ó. É aqui. Começou a ralação. Antes estava só ouvindo, ouvindo, agora é para praticar mesmo. É a famosa prática sem prática, mas é um estudo, né? É um estudo. Começou o estudo. O estudo é esse aqui mesmo. Começou aqui, o estudo prático, é esse aqui. Certo? Então é isso aí. Boa sorte. Vai dar certo. Se seguir, olha, se seguir isso aqui não tem erro. Eu estou falando sério. Não tem como errar uma escritura explicada
por um professor como Paramartananda. Não tem como cometer erro, impossível. É só ir devagarinho, linha a linha, com cuidado, tá? É isso aí. Então, então é isso. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. É isso aí, gente. Gratidão ao Dakshinamurti. Olha só a Carmen. Carmen Mauro. Ah, dupla dinâmica. Saudações ao Dakshinamurti. Saudações a nós, que somos o próprio Dakshinamurti. Quando levantar de manhã e ver que dormiu profundamente, então você ali, Dakshinamurti puro, viu? Que é o seu próprio professor. Aí o cara entende, né? Então, o único guru que tem é o interior. É, mas tu tem que entender, né? Para poder falar isso, tem que se situar diante disso, né? O que é o guru interior? O que é guru exterior? Né? Então é isso mesmo, é você mesmo ensinando você mesmo. Meus parabéns, chegou ao âmago do Vedanta. Você está ensinando você mesmo, né? Num campo de experiência aparentemente desconexo e alucinado, mas não é nada disso. É você mesmo também que está aparecendo desse jeito, aparentemente doido e incompreensível. É isso aí, gente. Sempre um prazer. Até a próxima. Façam isso aí. Lê até esse princípio aqui, ó, quando ele começa falando como Shankaracharya interpreta a Aviri, aí transfere isso para os órgãos dos sentidos. O Vedanta adora fazer isso aqui é muito elegante, é muito bacana. Fica uma coisa meio lúdica. É engraçado isso, mas fica meio lúdico mesmo. Tá joia? Então, tchau, gente. Boa noite para vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é:
Se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.